Estou de volta. Na última aula a gente falou sobre os elementos de união. Falamos lá dos elementos que tem, a gente divide os elementos de união em elementos de união móveis e elementos de união fixos. Dentre os elementos de união móveis nós vimos cupilhas, cavilhas, pinos, contrapinos, que são as cupilhas, e parafusos, que são os mais comuns. Depois entramos nos assuntos de união fixa. Dentro do assunto de união fixa nós tratamos lá somente dos rebites. Lembra que eu disse que na próxima aula a gente iria ver soldagem? Pois então, o tema de hoje é soldagem. Qual é a vantagem de se utilizar essas uniões permanentes? Primeiro que a gente vai ter economia de tempo e de material. Outros aspectos, a gente pode ter redução de peso, uniões são mais estanques, uniões mais resistentes e uniões possíveis de serem usinadas. Isso daqui ajuda no trabalho das peças desde o momento que nós estamos projetando uma máquina ou até quando na hora de fazer a manutenção ou fazer a reposição de alguma dessas peças. Mas também existem algumas desvantagens de se fazer essas uniões permanentes. Primeiramente, ela vai dificultar a desmontagem. Lembra lá que a gente falou, quando a gente falava de união móvel, era justamente aquela que eu consigo separar as peças sem ter que danificar nem as peças, nem o elemento de união. Já aqui não, já que você vai ter um problema, se a peça estiver soldada e você precisar separá-la, você vai ter um problema que você pode danificar ou inutilizar as peças. Presença de tensões e deformação na hora de fazer a montagem e dependendo do projeto, da forma do projeto, você pode ter alguns problemas de distribuições das forças. Alteração provocada pelo aquecimento e mão de obra especializada. Então, não são todos aqui que vão saber mexer, né? Aqui vai depender muito da mão de obra da pessoa, do soldador, ele saber, ele entender da técnica e ele saber executar bem a metodologia. E qual que é o histórico, né, então, a evolução desses processos, né, de soldagem? Bom, os primeiros processos que a gente vai ver logo no início seria o arco elétrico, já é bem antigo, já desde a primeira vez que foram pensados, né, que foram utilizados, lá em 1800 alguma coisa, foi evoluindo até chegar nos modelos mais modernos, TIG e MIG, e aí existem vários outros tipos de soldagem. Nós vamos nos ater até esses aqui, seriam os últimos que nós vamos estudar aqui hoje. Essas soldas são soldas mais tecnológicas, não é bem o caso da nossa disciplina. E para fazer um link entre a área de materiais e a área de soldagem, é importante que a gente saiba quais são os tipos de materiais que nós utilizamos e qual é a soldabilidade desses materiais. Por exemplo, aço de baixo carbono, qual que é a soldabilidade? Ótimo, então é fácil de eu fazer uma solda em um material de aço de baixo carbono. Tá, e se eu pegar um aço de alto carbono, eu já sei que é mais difícil de fazer essa soldagem. E aí aqui tem todas as divisões que nós vimos lá naquela aula de materiais, sobre os materiais, e aqui a facilidade, se é bom ou se é ruim a soldabilidade, se ela é fácil ou se ela é difícil. É importante a gente saber disso justamente na hora da gente recomendar. Imagine que você esteja em uma oficina de manutenção de máquinas agrícolas e acontece de quebrar alguma peça. Você sabendo o material daquela peça, você vai recomendar, para essa peça a gente pode fazer uma solda que a soldabilidade é fácil, não exige muita técnica para se fazer essa solda. Agora uma outra peça, por exemplo, se for um aço de alto carbono, a gente vai ter mais dificuldade de fazer essa solda. Então exige um soldador mais experiente e materiais mais específicos. Quando a gente une duas peças, a gente fala de juntas soldadas, né? Então, é a região da peça onde duas ou mais partes são unidas pela operação de soldagem. Então, imagine aqui que eu tenha a peça 1 e aqui eu tenho a peça 2. Então, quais as formas de juntas, né? A gente vai dividir elas em juntas de topo, juntas de canto, juntas de aresta, juntas sobrepostas, juntas de ângulo. A gente vai ver cada uma delas, ó. Juntas de topo, então, é a forma como acontece a soldagem. Aqui é a peça 1 e a peça 2, a forma como eu quero uni-las, a gente chama de junta I. Ou ambos os lados, duplo V ou X. Então vai depender de como eu fiz o desenho, o chanfro da peça, como é o corte que eu fiz na peça, o acabamento, e como que eu quero unir com a próxima peça. Então é a forma como vai ficar a solda. Essa parte mais destacada, então, seria a parte da solda. U, meio V, V. Então a de topo, juntas de canto, V, V e filete, só filete. As próximas, juntas de aresta, juntas sobrepostas, juntas de ângulo. Dei um pause no vídeo para vocês verem com mais detalhe cada uma dessas. E o que seria dos chanfros, então, que eu disse anteriormente? O chanfro é justamente o desenho que você vai fazer na peça para permitir a união das duas peças com a soldagem. Então, quando eu quero unir essas duas peças, e aqui eu quero que tenha um acabamento melhor, eu vou fazer, por exemplo, esse tipo de soldagem, tipo de junta reta.
Aí existe as outras, como nós vimos anteriormente, em V, em meio V. Vai depender de qual a resistência que você quer para essa união e qual a utilização. Se você quer que tenha um acabamento perfeito, ou se você permite um acabamento não 100% perfeito. Aqui o exemplo do chanfre. Então, a forma como se você faz esse chanfre vai ser justamente a área onde vai ser preenchida pela solda. Então, peça 1, peça 2 são as peças que eu vou unir. Essa área é a área que vai ser preenchida pela solda. Aqui, o outro tipo de chanfre, que seria aquele W ou X, a forma da soldagem. Então, para cada um desses aqui, eu vou ter um tipo, um nome que a gente determina para fazer a solda. E depois que eu passo lá o cordão de solda, para essa estrutura nós damos o nome de cordão de solda. Nessa área a gente faz as divisões, né, e as denominações de cada um dos componentes. Seja desde a raiz da solda, que é lá, que está na parte mais em contato com a peça, né, onde a solda entra em contato com as peças. A face da solda, que é essa parte superior aqui do cordão da solda. E no momento de se fazer um projeto, como que você vai indicar para a pessoa que vai montar aquela peça ou aquela máquina que você desenhou, que você projetou, como que isso entra no desenho? Como que eu vou indicar qual é o tipo de solda que eu quero recomendar lá para o meu projeto? Então aqui são os tipos de solda, solda V, meio V, U, J, aí como que é representada no projeto, né? No projeto eu vou fazer esse símbolo aqui, que é o símbolo da solda que vai ser utilizado. Então quando vocês forem fazer um projeto, por exemplo, lá se vai ter alguma união soldada, eu posso falar que essa união, lá na hora de fazer o desenho do projeto, mesmo um desenho mecânico, eu vou adicionar esse símbolo e essa simbologia vai me permitir para aquela pessoa que está fazendo a montagem para saber qual é o tipo de solda que eu recomendei. E a gente também a gente divide as soldas pela posição de soldagem. A posição mais fácil, aquela mais usual, seria a posição plana, onde as peças estão unidas na horizontal, a solda vai vir na posição vertical. Então é a forma de soldagem mais simples e mais fácil de se realizar. A outro tipo de soldagem é a soldagem horizontal. Então, soldagem horizontal, as peças agora estão na vertical e o eletrodo, aquela parte onde a solda vem na horizontal. E aí a gente vai para a vertical, onde a sua solda ela vai caminhar no sentido vertical. E sobre a cabeça, que seria uma das mais difíceis. Por que isso daqui? Nem sempre você vai soldar uma peça que está solta uma da outra. Às vezes, em alguns locais de fazer manutenção, imagine que você trabalha em um silo, uma agroindústria, e você tem que fazer um reparo, ou você tem que orientar ou coordenar mesmo um reparo de uma parte do teto, de alguma estrutura de metálica que esteja no teto. E aí você tem que recomendar, você tem que explicar, ou você tem que orientar aquela pessoa que está fazendo aquela solda, a forma como ela tem que executar o trabalho e os cuidados que tem que se ter. Com certeza isso aqui vai ser uma das maiores dificuldades. Então, dentre essas mesmas, nós já dividimos ela em outras subcategorias, e a vertical também vai existir diferença entre ascendente e descendente. Por quê? Essas dificuldades, a forma como se faz a soldagem para cada uma dessas aqui, vai depender e a habilidade do soldador aqui vai contar muito, porque a forma como você conduz o eletrodo vai aumentar ou vai diminuir a dificuldade, assim como essas de sobrecabeça, que o soldador está apontando para o alto para poder executar essa soldagem. Aqui dando um exemplo, por exemplo, imagine que eu esteja unindo um cano, né? E aí, ou qualquer outra estrutura tubular. E se ele estiver nessa posição, a gente fala que é uma solda plana, é uma solda mais fácil de se fazer. Mas se ela está nessa posição, eu vou fazer uma solda horizontal. Já fica um pouco mais complicado. E com certeza a mais complicada aqui seria a solda circunferencial, ou que lembra a solda vertical, a soldagem vertical. E para o processo de soldagem, a gente fala que é um processo de transferência metálica. E como que acontece essa transferência metálica e por que transferência metálica? Primeiro, porque para quem já viu uma soldagem acontecendo, o soldador, na máquina de soldagem, ele tem que usar uma pecinha que a gente chama de eletrodo. E é essa pecinha de eletrodo, ali está um metal que é o metal de adição que a gente fala. Esse metal ele vai ser adicionado lá no seu metal base, que é o que você quer unir, as peças que você quer unir. Como que acontece essa transferência metálica? Né? O metal lá do eletrodo, que é aquela parte do metal que você está adicionando, metal de adição, para o material base. Então, existem três principais maneiras que a gente divide, né? Tanto curto-circuito, globular e pulsado. Quais são as diferenças entre elas, né? Só você olhar na forma como o metal está passando do eletrodo para o material base. Então, aqui é a forma de transferência, globular, pulsado. Esse pulsado pode ser que você veja como spray também. Seria a mesma coisa, então ele sai em pequenas gotículas. E como que acontece isso? Como que eu saio, né? Eu passo de um material metálico, um material sólido, para um material líquido,
Então eu tenho que passar pela fusão para depois ele ser depositado e ele solidifica novamente. Para isso acontecer, a gente utiliza, ou as tecnologias de soldagem, a maioria delas vai se utilizar do arco elétrico. Então, o arco elétrico ele nada mais é do que a descarga elétrica entre dois eletrodos através do ar ou outro meio isolante. Como que ele é formado? Né? Ele é formado quando dois eletrodos, condutores de corrente elétrica, que estão em contato, são separados, o que provoca a resistência à passagem da corrente elétrica, elevando os eletrodos a altas temperaturas, assim como o ar entre eles. E aí, com isso, o eletrodo vindo do cátodo, que seria esta parte, que é a parte do próprio eletrodo, o eletrodo negativo, colidem com as moléculas e átomos do ar, que vão formar, então, elétrons livres, tornando o ar condutor de corrente elétrica. A partir disso, o ar que é ionizado, ele vai formar um meio condutor que vai facilitar justamente a passagem de corrente elétrica. O que vai provocar? Vai provocar um elevado aquecimento do ar, provocando dissociação das ligações moleculares, convertidas em átomos e ionizando parte deles. Então, ali, no momento que eu forço aquele curto-circuito, está bem nessa posição aqui, faz com que o ar aqui, nas redondezas, eleve muito a sua temperatura e é esse aumento de temperatura do ar que vai acontecer a fusão do material de adição. Então, o eletrodo, o metal que está aqui dentro do eletrodo, que é o metal de adição, ele vai chegar a atingir essa temperatura de fusão e aí por isso que ele vai cair em gotículas, lá, como nos exemplos anteriores, o globular, o spray. Então ele ultrapassa a sua temperatura de fusão. Então esse termo arco elétrico ele veio justamente lá da forma que esse arco cria, né, quando ele passa pelo ar. Por quê? Se eu sei que ele aquece muito a temperatura, pelas próprias forças de convecção do ar, esse arco vai erguer, porque o ar aqui ele é mais quente, né? Então se eu aqueço, o ar quente ele é mais leve, aí ele vai proporcionar essa forma que a gente denomina de arco elétrico. Então o aquecimento é gerado pela movimentação de cargas elétricas no arco elétrico, pois o choque entre essas cargas gera calor. Olha, aqui eu tenho dois vídeos que eu vou deixar para vocês o link. Eu vou passar para vocês agora, eu vou mostrar um, mas eu peço que vocês entrem lá e vejam esse primeiro vídeo com mais calma. É um vídeo bem explicativo de como surgiu, como acontece esse arco elétrico. Só para a gente ter uma visão geral dessa imagem aqui, vou mostrar para vocês o vídeo. Olha, esse aqui é aquele exemplo lá da imagem. Esse aqui é uma subestação de eletricidade. Assim que eu tiro os contatos, como a tensão é muito alta, ela permite que aconteça aquele arco elétrico. E o ar passa a ser um condutor por um certo intervalo de tempo até que a distância aumente. Então, novamente convido vocês, vejam esse primeiro vídeo, que é um vídeo que vai explicar um pouco como esse arco elétrico acontece. Então, ou seja, aquele eletrodo que está ligado na minha máquina de solda, ele vai acontecer aquele curto-circuito, e com aquele curto-circuito entre ele e a peça, eu vou aumentar muito a temperatura e aí o material começa a ser adicionado. Então aqui está a minha região catódica, que é justamente o eletrodo, que é negativo, e a minha região anódica, que é a peça positiva. E aí, a partir disso daqui, eu crio os íons nessa passagem entre um e outro. Com essa ionização do ar, eu permito a passagem de corrente elétrica. Permitindo a passagem de corrente elétrica, eu elevo muito a temperatura dessa região. Elevando essa temperatura, eu atinjo o ponto de fusão desse material de adição. Esse metal de adição ele vai ser, então, transformado em líquido, vai acontecer a fusão, até que ele seja depositado sobre o material base, ou metal base. Para esse tipo de soldagem, a gente chama de soldagem com eletrodo revestido. Então é a soldagem a mais comum, talvez a mais utilizada, e a mais barata também de se obter para oficinas mecânicas em geral. Então essa daqui é uma soldagem bem comum e bem versátil. Como que acontece? Então essa máquina ela vai me gerar ali uma corrente elétrica que vai permitir a passagem entre esse eletrodo. No momento que acontece essa passagem, aquele eletrodo que a gente chama de revestido, e o revestimento é essa parte que é justamente para que promova a proteção, então ele cria como se fosse um ar de proteção, ele vai impedir que aquela gota metálica ela seja contaminada pelo ar circundante. Então ela necessita de uma fonte de energia, os cabos que vão conduzir essa energia, um porta-eletrodo, que é onde vai ficar acoplado aquele eletrodo, então você compra aquela varetinha separadamente, e um cabo terra, um cabo que vai ser ligado à peça justamente para permitir esse curto-circuito. Então aqui a gente tem que tomar cuidado, aí é necessário que o operador, que o soldador, ele utilize os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Então, como eu disse, esse aqui é um dos métodos de soldagem mais simples. Então, ele vai consistir justamente da fonte de energia, o alicate lá para fixação dos eletrodos, que seria o porta-eletrodo, cabos de interligação, a pinça para ligação da peça, é necessário o uso de EPI,
e equipamentos para a limpeza da peça, que a gente vai ver depois que ele faz a soldagem, ele vai criar uma capa que a gente denomina de escória. Mas primeiro, ó, só de novo mostrando em detalhes como que acontece essa ligação então dessa técnica de soldagem. Então a fonte de energia, os cabos, cabo do eletrodo e cabo terra, aqui está a peça que eu quero unir. Então no momento que eu estou fazendo, puxando o meu cordão de solda aqui sobre essa peça, o eletrodo está derretendo, entre aspas, a partir daquele arco elétrico, e aquele arco elétrico só ocorre porque a minha peça ela está proporcionando um curto-circuito entre o eletrodo e a parte negativa da minha fonte de energia. Então, o revestimento ele cria aquele gás de proteção. No momento que ele entra em combustão, ele vai criar aquela gás de proteção. E aqui, essa parte que o metal de adição ele ainda está no estado líquido, a gente chama de poça de fusão. Aqui a peça metálica que eu estou unindo, aqui o metal de solda, e a escória é o que vai formando com o momento de resfriamento. Essa escória ela é formada justamente pelo revestimento. Então aquele material do revestimento ele vai sendo solidificado aqui sobre a superfície da solda. Novamente temos aqui 2 vídeos para a gente olhar. Peço de novo, convido vocês a clicarem nos links para verem os vídeos com maior detalhe, com maior calma. A gente vai fazer uma breve apresentação deles aqui para vocês. Olha, esse aqui é um exemplo então de solda com eletrodo revestido. Coloca uma proteção na câmera. E assim como o soldador ele tem que utilizar essa proteção. E aí naquele momento ali onde está acontecendo uma poça de fusão, temperaturas elevadas, o arco elétrico está derretendo o material de adição e está adicionando o material base, o metal base. E aqui uma imagem com maior detalhe para a gente ver como que isso acontece. Olha como que o eletrodo vai passando do estado sólido para o estado líquido. As gotículas do metal de adição. E a gente pode ver claramente aqui como se dá a poça de fusão. Nos pontos mais à esquerda do vídeo é onde que vai acontecer o resfriamento desse material de adição, então formando o cordão de solda. Voltando então aqui para a nossa aula, a esse material, o eletrodo, a gente chama de consumível, então é aquilo que eu consumo durante a minha operação de solda. A parte não revestida é a alma, que a gente chama que é o material que vai ser adicionado, que vai ser fundido. E o revestimento, que é aquilo que vai gerar a escória que a gente vai ver mais adiante. Então, revestimento e núcleo ou alma do eletrodo. Então, esses eletrodos a gente compra ele em grandes quantidades, eles vêm em diâmetros específicos, em material também específico. Então, o eletrodo é formado por um núcleo metálico, a alma, e coberto por uma camada de minerais ou outros materiais que a gente chama que é o material de revestimento. A alma desse eletrodo vai conduzir aquela energia elétrica que serve como metal de adição. E serve como metal de adição. O revestimento gera escória e gases que protegem a junta soldada da atmosfera e estabilizam aquele arco elétrico. Então, ele conduz a corrente elétrica e fornece um metal de adição para a junta soldada. E aí a gente tem que se atentar que eu não quero que aquele metal de adição ele induza ou inclua impurezas à minha junta. Se eu tenho 2 peças que elas estarão submetidas a certa tensão e eu quero que elas suportem essa certa tensão, eu também quero que a solda suporte essa certa tensão. E se eu coloco ali, eu adiciono um material que não tem essas mesmas características mecânicas das peças principais, eu posso ter ali um ponto de fratura provável. Então esse revestimento ele vai ter as seguintes funções: proteção do material de solda, estabilização do arco, adição de elementos de liga do metal à junta soldada, direcionamento do arco elétrico, função da escória como agente fluxante, uma proteção. Esse agente fluxante é o que a gente chama de proteção, né? Características da posição de soldagem, controle de integridade do metal de solda, propriedades específicas do metal de solda e isolamento da alma metálica. Então isso daqui é a função e a utilidade desse revestimento. Então após que a gente faz aquela soldagem, ele vai formar uma capinha. Essa capinha a gente tem que quebrar ela, que é denominada escória. Então essa capa aqui, que chama de escória, ela estava por cima desse cordão de solda. E é justamente esse revestimento que a gente vê aqui, a diferença entre essa parte do eletrodo e essa parte que tem o revestimento. Essa não tem, essa tem. E aí é importante que se compre um eletrodo de qualidade, justamente por conta disso daqui. Imagine isso daqui é uma situação onde o revestimento ele é totalmente concêntrico e aqui é um revestimento excêntrico. O que significa isso? Concêntrico é aquele que está exatamente ao meio. Tá? Ele envolve a alma de forma homogênea.
E um revestimento excêntrico é aquele que não envolve a alma de forma homogênea. Se não envolve a alma de forma homogênea, a direção do arco e dos gases de proteção, eles não vão ser 100% eficazes. E é importante que nós saibamos que existem diferentes tipos de material adequados a cada tipo de metal de adição. Então, metal de base e metal de adição. A gente tem que fazer essa combinação entre o que é o metal que eu estou soldando e qual vai ser o eletrodo que eu vou utilizar. Aí aqui tem um conjunto de materiais que vão descrever um pouco para cada um que faz as características de cada tipo de revestimento. Então, dióxido de titânio, pó de ferro, silicatos, dióxido de ferro e manganesa, eles vão ajudar na estabilização do arco. Outro protege o arco, e assim a gente tem várias especificações. Os mais utilizados são os revestimentos rutílico, que vai ter essa constituição desse TiO2, produção de escória densa, abundante, fácil de remoção e usados tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Por quê? Existem alguns equipamentos que vão utilizar a corrente contínua e existem outros equipamentos de solda por eletrodo revestido que vão utilizar a corrente alternada. Em geral, esses aqui são de grande versatilidade e são de uso geral. O outro revestimento básico, aqui tem as características, constituição de carbonato de cálcio e fluorita, produção de escória básica, que junto ao CO2 protege a solda, menor risco de formação de tríncas ou solidificação, cordão com boas propriedades mecânicas, indicado para aplicação de alta responsabilidade, revestimento altamente higroscópico e requer cuidados especiais de armazenagem e secagem. Importante aqui a gente lembrar que se a gente vê nessa imagem anterior aqui, ele vem em uma embalagem com várias peças. Por exemplo, aqui está vendo com 125 peças. É importante que após eu abrir essa embalagem, eu tenho cuidado de impedir que esse eletrodo ele entre em contato com a umidade, que a umidade do ar pode e vai danificar o revestimento. E aí você diminui a vida útil desse material. Quando eu vou comprar aquele eletrodo, ele existe as classificações, qual que é a norma que vai denominar o tipo de eletrodo. Então, essa daqui é a norma que a gente vai utilizar. E o primeiro símbolo aqui, a primeira letra, a letra E, ela vai indicar que o eletrodo é para soldagem com arco elétrico. Os próximos 3 valores vão indicar lá um conjunto de 2 ou 3 números que indicam a resistência do material, em KSI, que seria 1000 PSI, ou 6.850 Pascal. E o próximo valor indica, o número indica a posição de soldagem. Então, se está acompanhado com o número 1, aqui você pode usar esse eletrodo para todas as posições de soldagem. Número 2, plana e horizontal. E número 3, somente plana. E o Z, que seria o último, que é a última denominação, ele vai te informar o número que indica o tipo de revestimento e corrente que vai utilizar. Então, se tiver 10, revestimento celulósico, sódio, corrente contínua, e aqui ele vai especificar para cada tipo de revestimento. Então, quando for comprar o eletrodo, a gente tem que ter noção de qual eletrodo comprar, qual situação é melhor para cada situação. Vantagens e limitações desse tipo de soldagem. Vantagens: equipamento simples, portátil, barato, não necessita fluxos ou gases externos, pouco sensível à presença de corrente de ar, processos extremamente versátil em termos de materiais soldáveis. Então, por que é importante a gente saber que ele tem pouca resistência à corrente de ar? Porque às vezes a gente vai fazer uma soldagem em campo. Imagine que uma peça, uma máquina quebrou no campo, você precisa levar a equipe para fazer uma manutenção lá no campo. Esse tipo de soldagem com eletrodo revestido, ele não é tão suscetível à corrente de ar. A gente vai ver outros tipos de soldagem que tem gases de proteção, que essas sim são muito sensíveis quando você está em ambientes de altas correntes de ar. Mas também existem algumas limitações, né? Aplicação difícil para materiais reativos, a produtividade é relativamente baixa. O que é isso? A quantidade de solda que eu consigo fazer em um dia, ou que um soldador consiga fazer. E exige limpeza após o passo da solda. Então, depois que eu passei a solda, eu tenho que ir lá e retirar a escória para poder fazer o acabamento dessa peça. E aí, esse tipo de soldagem, assim como todos os outros, eles exigem uma certa habilidade para que não ocorra esse tipo de situação. Aqui, se eu estou tentando unir essas duas peças, imagine que isso aqui seja uma estrutura de telhado, por exemplo, provavelmente ou certamente essa peça não vai ter a resistência que ela deveria ter. E nem mesmo essa aqui que eu danifiquei, ao invés de unir, eu causei foi um dano maior do que estava antes. E como eu disse, um dos malefícios ou limitações desse tipo de soldagem, dessa técnica, é justamente essa criação de escória. E essa escória aqui, para a gente poder tirar essa escória, geralmente a gente usa um picador e uma escova de aço que a gente vai esfregar ali sobre aquela superfície. E aí tem que tomar muito cuidado, que no momento que eu bato ali para retirar, para quebrar essa escória ela está em alta temperatura. E aí se eu não estiver usando os EPIs corretos, eu posso queimar o olho, posso queimar o rosto ou qualquer outra parte do meu corpo.
Então, esse EPI aqui, que são as máscaras, tem desde as máscaras mais simples até as máscaras eletrônicas, que você controla a intensidade do brilho que você vai enxergar. Essas máscaras elas vão ajudar a proteger lá dos raios UV que geram da formação do arco elétrico, até dessas partes que estão do metal em altas temperaturas, podem te queimar, atingir o olho de quem está trabalhando ali. Então, aqui um outro tipo de EPI também, os óculos de proteção, óculos específicos para soldagem. Não podemos esquecer do uso de aventais, mangas e luvas, que também são parte do EPI para quem está trabalhando com solda, justamente porque esse material aqui está em alta temperatura, como havia dito. Essas, então, são as especificações, ou como acontece, como ocorre o processo de soldagem por arco elétrico aplicado em eletrodos revestidos. Mas existem outros tipos de solda. Uma outra solda muito utilizada também é a solda MIG-MAG. Porque MIG e MAG, a denominação dela é que ela utiliza um metal inerte ou um metal ativo. Então vai depender, o mesmo equipamento você pode fazer tanto em MIG quanto em MAG. E aí só por essa imagem já dá para a gente ter uma ideia que o acabamento dessa solda é bem diferente. E também já mudou aqui, a gente não tem um porta-eletrodo mais. O que a gente denomina agora é de tocha MIG ou tocha MAG. Então os equipamentos que vão utilizar, a tocha e a fonte de energia. E também existe, é bom lembrar que essa MIG ela pode ser sem nenhum tipo de gás. Então ela vai adicionar um metal ali sem utilizar nenhum tipo de gás. Mas a mais comum que seja desses MIG ou MAG é a de gás, a que tem algum tipo de gás. Então aqui a gente tem um cilindro de provavelmente ou de argônio ou de hélio, que é um gás inerte que a gente vai utilizar para soldagem. E aqui a gente vai ter a fonte de energia e esse daqui que é o eletrodo. Então o eletrodo ele é uma bobina que fica adicionada dentro da máquina e essa máquina vai puxando esse eletrodo que passa por esse caminho aqui do condutor até chegar aqui na tocha. Então o processo também por arco elétrico, assim como no processo de eletrodo revestido, e neste processo é utilizado o eletrodo não revestivo como consumível. Então aqui esse eletrodo ele não tem nenhum revestimento. Aqui é um metal de adição puro, sem nenhuma proteção. A proteção da junta soldada é feita através do fluxo de gás, que pode ser inerte ou ativo. Por isso a denominação MIG e MAG. São gases inertes, geralmente hélio e argônio, e gás ativo, geralmente CO2. O eletrodo é continuamente fundido pelo arco elétrico, sendo adicionado a poça de fusão. Então, aqui está passando o eletrodo, ele vai sendo fundido continuamente. Então, funcionamento aqui dentro daquela estrutura ali, eu tenho o eletrodo, esse rolo do eletrodo, então eu compro ele em quantidades muito maiores, então o rendimento aqui a gente já pode imaginar que é um rendimento bem maior. Ele vai sendo puxado aqui, tracionado por esse equipamento, por essa pequeno motor, e vai sendo empurrado, tracionado, e a partir daqui ele vai empurrar até que chegue lá na tocha, que é o material, o ponto onde dá fusão e da adição do material. Aqui então está a tocha MIG, aqui está o cordão de solda, o metal de solda solidificado já, o arame, que é justamente o eletrodo, vai vir aqui por dentro da tocha e aqui vai sendo formado o arco elétrico. E a proteção gasosa, justamente, ela fica aqui em volta. Então, ela precisa daquela fonte de gás para justamente criar aquela proteção em volta. Então, aqui está todo o gás que ele é retirado daqueles cilindros lá. Da mesma forma, cria-se uma poça de fusão, exatamente pelo mesmo motivo que seria o arco elétrico, que eleva a temperatura a altos níveis. Para a gente ter uma ideia, eu coloquei um outro link de um vídeo aqui também. Peço que vocês cliquem no link para vocês verem. Vai dar uma pequena apresentação do vídeo. Então, esse vídeo ele vai fazer uma demonstração do que seria a tocha MIG. E aqui é como que ela funciona. Então, o arame vai sendo empurrado. Até que chegar lá na ponta, onde ele passa a ser fundido. Então, eu vou pausar por aqui. Eu peço que vocês continuem o vídeo nas suas casas. Em alguns casos, essa fonte de energia ela também vem com uma fonte de refrigeração, unidade de refrigeração. Por que isso? Lá na soldagem de eletrodo revestido, eu não citei, mas a máquina ela não pode trabalhar 24 horas por dia, 24 horas ligada, porque ela vai sobreaquecer. Então você tem lá na lateral dele, você tem o tempo de trabalho que ele é determinado em percentual. Por exemplo, se eu tenho lá 50%, seja o ciclo de trabalho dele, na lateral da máquina vai ter isso. E aí 50% ele indica o quê? Cada 10 minutos eu só posso trabalhar 5 minutos. Então o meu ciclo de trabalho é esse, ó. Trabalho 5, paro 5. Trabalho 5, paro 5. Esse é meu ciclo de trabalho. Algumas vão ter outro ciclo de trabalho maior, outro ciclo de trabalho menor. E também vai depender da amperagem. Lá na lateral da máquina ele vai falar de acordo com a sua amperagem, qual que é o ciclo de trabalho que eu posso utilizar. Então ele vai dar sempre um percentual e você imagina esse percentual para ciclos de 10 minutos.
20%, por exemplo, eu trabalho 2 minutos e deixo a máquina esfriar por os outros 8 minutos. Por isso que essa solda, por exemplo, a MIG, a MAG aqui nesse caso, ela tem uma unidade de refrigeração para justamente aumentar a efetividade, o tempo de trabalho total em um período de trabalho, um turno de trabalho. Então, o tipo de gás que vai ser utilizado para proteção, ele é utilizado, tem influência no modo de transferência metálica e nos formatos do arco elétrico e do cordão de solda. Podem ser utilizados gases inertes, como eu disse, argônio e hélio, ou mistura dos dois, e gases ativos, CO2, oxigênio, e em mistura também. Gás ativo a gente denomina MAG. Dióxido de carbono é utilizado na forma pura ou em misturas com oxigênio e argônio, sendo utilizado exclusivamente para soldados de aço, carbono e de aço com baixa liga. Então, atenção aqui, quando que eu vou utilizar a solda MAG e a solda MIG? O equipamento é o mesmo, eu só troco o gás que está ali dentro. Vantagens: menor custo, maior velocidade de soldagem e maior penetração. Então, quando eu adiciono o CO2, eu vou ter mais penetração. Então, eu posso melhorar, aumentar a resistência mecânica daquele material. Desvantagens: vai gerar atmosfera oxidante, que pode provocar porosidade, comprometer a propriedade mecânica da solda. É necessário utilizar elementos desoxidantes ao eletrodo nu. Então, a gente tem que ter atenção. Para cada situação, a gente vai ter um certo tipo de solda mais indicado. Como que eu determino, então, a importância de determinar o diâmetro do eletrodo? Quanto menor o diâmetro do eletrodo, maior será a penetração e a taxa de deposição. É importante que eu saiba disso, mas também vai me diminuir meu rendimento. Eletrodos muito finos, eu vou demorar mais para preencher aquela região de solda. Quanto mais espesso o metal a ser soldado, maior deve ser o diâmetro do eletrodo. E é importante a gente se atentar à composição química do eletrodo. Eu preciso saber qual é a composição química do metal base, as propriedades mecânicas do metal base, o gás de produção utilizado e tipo de junta a ser realizado. Então, para isso que eu vou determinar qual que é o tipo de eletrodo que eu vou utilizar, que eu vou escolher. Então, vai ter lá nos fabricantes, eles vão recomendar. Cada tipo de eletrodo ele é mais específico para cada situação. Se eu quero soldar tal material, essa é a propriedade mecânica do meu material, pontos de fusão, ou mesmo resistências mecânicas em geral. E aí eu tenho que ter atenção para que eu não adicione um material ou um metal ali de adição que tenha propriedades mecânicas muito diferentes daquele meu do metal de adição. Justamente para não ocorrer aquilo que eu falei anteriormente. Imagine que eu solde duas peças e justamente a solda é o ponto de maior fraqueza, de maior suscetibilidade do material a surgir alguma fratura, uma quebra, uma falha. Então a gente tem que estar atento também ao tipo de junta que vai ser utilizado. E aí as vantagens principais desse tipo de soldagem, ela é justamente porque ela pode ser efetuada em todas as posições, ela é fácil de ser efetuada, o processo é semiautomático, né? Como vocês viram lá pelo vídeo, existe um mecanismo lá que vai expelindo aquele anel, aquele arame, que a gente chama de eletrodo, aquele arame ele vai sendo empurrado constantemente. Eu consigo regular também a velocidade daquele arame, mais arame ou menos arame. O eletrodo nu é adicionado continuamente, velocidade de soldagem é elevada, eu consigo soldar muito maior rendimento do que aquele anterior com o eletrodo revestido. A taxa de deposição do material é elevada, não há formação de escória, então diferente do anterior, aqui eu não tenho que depois vir lá com o picador e quebrar e depois vir para poder retirar aquela escória. Penetração mais uniforme quando comparado com o eletrodo revestido, baixo teor de hidrogênio, tensões de distorções reduzidas e facilidade de operação. Mas também existem algumas limitações. Quais seriam elas? Por exemplo, a ausência de escória aumenta a velocidade de resfriamento, o que pode facilitar a formação de trinca. Então aqui é o cuidado que a gente tem na hora lá, a experiência do soldador, que vai determinar qual é a amperagem que eu utilizo, para saber qual a temperatura, até o grau de derretimento daquele arame ou eletrodo. Necessidade de proteção contra a corrente de ar, como eu disse lá no eletrodo revestido, lá ele é menos suscetível à corrente de ar. Agora imagine aqui que eu estou trabalhando numa área exterior, e uma corrente de ar muito forte passa, eu perco aquela proteção do gás que o gás estava me oferecendo. E aí eu vou ter ali um eletrodo sendo fundido, sem nenhuma proteção, eu vou adicionar impurezas da atmosfera. Operação não é fácil em locais de difícil acesso, em função da necessidade de aproximação entre a pistola e a peça. Projeção das gotas durante a soldagem, então aqui eu tenho mais respingos. E grande emissão de raios ultravioleta, é necessário que o operador, que o soldador, ele tenha mais cuidado ainda do que os anteriores. O equipamento é mais caro, com certeza, bem mais caro, até pode chegar a 10 vezes mais caro do que o eletrodo revestido. E menos portátil do que o eletrodo revestido também. O eletrodo revestido tem algumas pequenas máquinas de solda lá do eletrodo revestido que são bem portáteis. Você consegue carregar ela, colocar na cintura e subir, por exemplo, no telhado para fazer um reparo lá em cima, em locais de difícil acesso.
E é importante que a gente tenha lá no reservatório de gás um regulador de pressão que vai medir o controle de vazão do gás de proteção. Então isso daqui tem que ter lá para esse tipo de solda que vai utilizar o gás, tanto a MIG quanto a MAG. E quais são alguns defeitos que pode ocorrer quando a gente utiliza essas soldas, tanto MIG quanto a MAG? Falta do gás de proteção vai me ocorrer porosidade. Excesso do gás de proteção também pode ocorrer porosidade. Bocal pequeno, porosidade. Redução do diâmetro do bocal, ou corrente de ar, ou contaminação da superfície, umidade, graxa, óleo, pintura, zinco, tudo isso vai ocorrer porosidade. Se ocorre porosidade na solda, eu estou diminuindo a resistência, estou mexendo, alterando as propriedades mecânicas dessa cordão de solda, dessa solda. E se não está acontecendo penetração, o que seria um dos fatores? Corrente baixa ou velocidade de soldagem muito alta. Corrente baixa, lembra que eu disse que essas máquinas permitem a regulação da corrente, então eu altero a amperagem lá. Qual a corrente? Eu quero maior corrente ou menor corrente. E eu também altero a velocidade de soldagem. A velocidade de soldagem ela pode ser regulada tanto aqui pelo seu passo na mão, a velocidade que eu puxo a tocha, ou pela velocidade que o arame é expelido. Aqui alguns exemplos de solda que deram errado e outros exemplos de soldas perfeitas, né? Então, para isso daqui a gente vai regulando tanto a amperagem muito alta, eu vou furar o metal, e amperagens muito baixas, o meu rendimento vai ser muito baixo também, vai demorar muito. Então, olha aqui o resultado, a regulagem da amperagem de 2 até 6, regulagem muito alta, furou o metal base. E a velocidade do arame aqui 25%. O que é isso aqui? Lá nessas MIG ou MAG, nesse equipamento, ele tem também uma regulagem da velocidade que eu vou expelir aquele arame. Quanto mais arame eu soltar, mais metal de adição vai ter. Quanto menos, menos metal de adição. Essa então são as soldas tipo MIG e tipo MAG. O que muda então, somente o tipo de gás. Então o equipamento é o mesmo, MIG e MAG, gás inerte, gás ativo. Um outro tipo de solda, que é uma solda que dá um equipamento excelente, é a solda TIG. Essa solda TIG ela tem algumas diferenças, talvez seja uma solda um pouco mais comum de se ver em algumas situações, por exemplo, onde a gente quer soldar alumínio, alguns outros metais, chapas muito finas. Então essa é uma solda muito utilizada. Ela vai utilizar gás inerte e um tungstênio, um material de tungstênio. Então o processo de soldagem aqui também ocorre por arco elétrico, assim como na soldagem de eletrodo revestido. A diferença aqui é que se utiliza um eletrodo de tungstênio que ele não é revestido e não consumível. Já explico como. A proteção da junta soldada é feita através de um fluxo de gás inerte. Da mesma forma que ocorria lá na MIG e na MAG, aqui também a gente tem um fluxo de gás que vai passar ali pela tocha para tentar diminuir ou para diminuir mesmo a contaminação desse processo. Então eu tenho aqui uma fonte, eu tenho lá o cilindro de gás, o gás inerte, o argônio ou hélio, a tocha, metal base, o eletrodo de tungstênio. Só atenção nessa seta aqui, que esse eletrodo de tungstênio, na verdade, é o que fica no interior lá da tocha. E não esse daqui. Esse daqui seria um metal de adição. Então vai depender de qual metal que eu estou soldando, qual a solda que eu estou realizando. Então também aqui eu tenho a regulagem do fluxo de gás, mais gás, menos gás, e também tem a formação de um arco elétrico. Então o eletrodo de tungstênio é aquele que fica dentro, ele é fixo e não consumível. Aqui que vai ocorrer a centelha, o arco elétrico. E aquele outro metal que na operação a pessoa fica segurando, o soldador fica segurando, aquele é o metal que vai ser adicionado. Então aquele ali que vai ser elevado até o ponto da temperatura de fusão e vai ser adicionado lá na poça de fusão aqui na parte inferior. Também vai gerar um cordão de solda através do arco elétrico. Então para os equipamentos bem parecidos em volume constituintes do MIG e MAG, e lembre-se sempre que também todos vão ter essa parte que seria a parte terra. Então o curto ele é gerado entre esse polo do equipamento, e o eletrodo de tungstênio que está aqui dentro da tocha TIG. Vamos ver em mais detalhes sobre essa forma de soldagem em um vídeo que eu separei para vocês. Esse daqui, uma soldagem do tipo TIG. Lá tem a tocha com o tungstênio e esse daqui é um material consumível. Então esse aqui é o eletrodo que vai ser fundido e vai ser adicionado metal de adição. Então ele está realizando a solda. É muito importante que o soldador esteja com todas as devidas proteções. Só note que aqui a peça não está diretamente aterrada no equipamento. Mas essa superfície é metálica, então eu posso aterrar a superfície que está em contato com a peça. Também ocorre situações como essa. Continuando, aqui está sendo um material de adição. Esse acabamento é um acabamento muito de alta qualidade. É utilizado para chapas finas ou com material de alumínio. Aqui, ó, note que aqui está o terra.
Então, isso daqui que permite a passagem de corrente. Convido vocês, então, a continuarem assistindo o vídeo para vocês terem isso em mais detalhes. Então, como nós vimos, aquela tocha TIG, aqui vai estar o eletrodo de tungstênio aqui dentro, o dispositivo que fixa o eletrodo de tungstênio, conduz a corrente elétrica e supre a vazão de gás para a proteção necessária à região do arco elétrico e da poça de metal líquido, poça de fusão, refrigerado a ar ou a água. Então, o sistema de refrigeração lá dentro dele, eu posso ter um sistema específico para cada um desses, cada equipamento vai funcionar de uma forma diferente. Então, por exemplo, aqui a saída e entrada de água, então tem um círculo, um movimento de água aqui internamente que justamente vai manter a temperatura desse daqui dentro de um patamar ideal. Então a pureza do gás aqui que deve ser de no mínimo 99,99%. Então eu necessito que o gás seja muito, muito puro, justamente para me evitar que entre contaminação e que eu altere as características mecânicas lá do meu metal de adição, por consequência da minha peça inteira, da minha estrutura inteira, porque a união, se eu tenho um ponto de união de menor resistência mecânica, é naquele ponto que vai acontecer a fratura ou a falha do meu material. Então, algumas características, né, dos gases de proteção utilizados no TIG: argônio e hélio. Aqui a gente tem dois tipos principais, né, que são os utilizados, o argônio e o hélio. Peço que vocês pausem o vídeo para verem com mais detalhes cada uma e as especificações de cada uma. Então aqui está bem detalhado. Aqui eu separei outro vídeo para vocês também. Nesse vídeo ele vai apresentar como que funciona a TIG desde o início até o fim, todo o processo de funcionamento desse equipamento, né? Então eu vou adiantar um pouco aqui. O eletrodo de tungstênio, aqui ele vai sendo aplicado, explicando passo a passo como funcionam as diferenças entre a MIG e a TIG. Peço que vocês também vejam esse vídeo e ele vai dar com detalhes como que funciona todo esse eletrodo, todas as partes constituintes desse método de soldagem. Então, diferenças principais aqui entre MIG e TIG. As duas eu vou ter o arco elétrico, mas o que eu tenho de diferença é que esse daqui é meu eletrodo. Aqui é o meu metal que está sendo adicionado na TIG. E ao contrário, na MIG, o eletrodo, o arame, aquele metal que está sendo adicionado, ele está vindo por dentro da tocha. Então, dentro da tocha do TIG, eu tenho um tungstênio fixo, um eletrodo de tungstênio que ele é fixo e ele não é consumível. O restante a gente vê que tem algumas características que são em comum. E que se a gente nota em detalhe, esse daqui, por exemplo, é um acabamento feito com a solda TIG. Ele dá um acabamento muito perfeito e facilita muito a automação, tanto a MIG quanto a TIG, mas elas são utilizadas, né, em grandes indústrias automobilísticas ou de máquinas agrícolas, pois elas facilitam a operação de automatização ou de robôs fazendo essa operação de soldagem. Atualmente é utilizado principalmente para ligas de alumínio, aço inoxidável, magnésio e titânio. E aí tem um detalhe aqui que a gente vê dos reservatórios do gás. Temos cilindros de hélio, argônio, mistura dos dois gases, com regulador de pressão e de vazão. Todos esses têm que ter regulador de pressão e de vazão. E o que determina, como que eu sei que isso daqui é o que? Esse aqui é CO2, esse daqui é argônio, esse daqui é oxigênio e esse daqui é mistura de argônio com CO2. Justamente pelas cores dele, né? Esse daqui, esse marrom, ele pode ser tanto argônio quanto hélio, sempre vai ser um desses dois gases inertes. Esse preto é o gás de oxigênio e esse cinza é o gás CO2. Esse daqui é uma mistura dos dois, que pode ser utilizado lá na MIG. O outro método de soldagem é o solda por arco submerso. Assim como nos anteriores, ele também vai utilizar o arco elétrico. Esse material aqui, que é um material de proteção, que vai gerar escória também, assim como no eletrodo revestido, ele seria o material lá do revestimento do eletrodo, que a gente chama de fluxo. Então, este é mais um processo de soldagem que utiliza como fonte de calor a formação de um arco elétrico entre o eletrodo e a peça, só que aquele arco elétrico vai estar protegido por esse fluxo. E neste processo é utilizado um eletrodo de material não revestido e consumível, então a gente vai consumir o eletrodo, e a proteção da junta soldada é feita através de uma camada de fluxo, material mineral granulado, na qual o arco permanece completamente submerso. Então, o arco está aqui, aqui é o fluxo, e esse fluxo aqui é como se fosse o revestimento lá do eletrodo revestido. Então, vou criar a escória também, vou ter a formação de escória, assim como lá no material na soldagem de eletrodo revestido. Então, o eletrodo é continuamente alimentado, sendo fundido pelo arco elétrico, adicionado à poça de fusão. O fluxo protege, o fluxo lá, material de proteção, a poça de fusão, protege a poça de fusão de contaminações e atua como isolante térmico. Então, o princípio do fluxo é justamente o revestimento lá do eletrodo revestido. Então aqui é feito para regiões fixas, né? Geralmente é feito para automações e de grandes linhas de soldagem.
Então, vantagens: alta taxa de deposição metálica, alta velocidade de soldagem, muito maior, 1/3 do tempo de soldagem de eletrodo revestido, permite grande variação de combinações de eletrodo e fluxo. Então, assim como no eletrodo revestido lá, eu tinha vários tipos de eletrodo, de revestimento de eletrodos, aqui também eu tenho vários tipos de fluxo. A escória protege a solda contra o resfriamento rápido, não ocorre projeção de respingos, porque eu estou sob uma camada de fluxo, baixa luminosidade, o que representa baixa radiação. Então, o que vai gerar, como o arco elétrico está ocorrendo dentro do fluxo, ele emite menos radiação. Tem um baixo custo, tem uma boa uniformidade de acabamento da junta soldada. Só que as desvantagens é que eu necessito ainda da limpeza da escória e o processo não permite soldagem fora da posição plana horizontal. Como vocês viram, é uma máquina fixa que vai estar trabalhando e não me permite trabalhar em outra posição. Então, no momento de fazer soldagem, a única forma de soldagem é a forma fixa que está a máquina. Chegando ao fim das nossas técnicas de soldagem, ainda temos a solda de oxiacetileno. Essa é uma solda ainda muito utilizada em alguns locais, devido à não necessidade de se utilizar energia elétrica. Como que ela funciona? Eu necessito então de um cilindro de acetileno e um cilindro de oxigênio. Então, com a mistura desses dois gases, eu vou gerar a combustão aqui na ponta, eu inicio essa combustão. Quando eu inicio essa combustão, eu vou chegar aqui com um eletrodo que eu quero depositar o material, e ele vai sendo depositado. Então, o consumível meu são os cilindros de acetileno e oxigênio, o meu metal de adição e o fluxo, que é de proteção também, assim como nos anteriores. A vantagem é que é baixo do custo, o equipamento é portátil, porque eu não necessito de energia, e eu faço controle de operação. As desvantagens é que exige um soldador habilidoso, baixa taxa de deposição e o risco de acidente é muito alto o risco de combustão e de explosão. Aqui na cidade de Rondonópolis, aqui onde nós estamos, já aconteceu acidentes com solda de oxiacetileno. Por isso que ela vem caindo em Jesus, vem diminuindo o seu uso justamente pelos riscos envolvidos na sua operação. Por último, então, nós temos a soldagem por resistência. Essa soldagem por resistência, o próprio nome já indica, eu tenho um eletrodo de um lado, um eletrodo de outro lado. Aqui eu induzo uma corrente elétrica que gera um alto calor, e com esse alto calor eu atinjo o ponto de fusão desses dois materiais e eu vou soldando. Então ela vai me facilitar que eu consigo fazer isso em grande escala e em grande velocidade. Vamos ver um exemplo. Olha aqui então, soldagem por resistência. Olha como é que ela corre. Já deu um ponto de solda. Vai para o próximo ponto de solda. Então eu causo uma descarga elétrica e está pronto. Por isso a sua facilidade e a sua agilidade de utilização. Convido vocês também para assistirem o vídeo até o final. Com isso então, a gente chega ao fim de mais uma aula. Espero que vocês peguem esse material e revisem o estudo, mantenham-se estudando e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau!